Muito boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Convido desde já a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos para que esse conteúdo possa ser disponibilizado a mais pessoas, uma vez que o YouTube entende que é um material relevante sempre quando a gente compartilha, curte, comenta. Então conto com a ajuda de todos para divulgar o nosso canal. Aqueles que não forem inscritos, se inscreverem. Estejam todos convidados também a assistir com a gente todas as terças-feiras, às 19h30, o nosso Evangelho de forma presencial na nossa casa, bem como a irradiação, que também acontece no mesmo dia, nas terças-feiras, às 20h30. Nós temos também de forma online e presencial a nossa reforma íntima, que é um momento de estudo, de reflexão, para que a gente se auxilie a nossa reforma interior, a nossa modificação interior. Estão todos também convidados às 15 horas todos os sábados, tanto de forma online como de forma presencial. Querido Mestre, Pai de amor e de bondade, agradecemos imensamente a oportunidade deste Evangelho em Família. Agradecemos a equipe espiritual do SESB responsável pelo Evangelho no Lar, que possa nos auxiliar com a inspiração, a intuição, para que possamos compreender a lição e que não possa sair de nós um único entendimento que não esteja condizente com os ensinamentos de Jesus, bem como com a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores, que nos inspiram e nos intuem aquilo que necessitamos retirar de lição para as nossas vidas, de aprendizado e de experiência nos evangelhos para a nossa própria evolução. Agradecemos infinitamente a oportunidade, Senhor, também de pedir pelos nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, nos influenciando e sendo também por nós influenciados, que possam estar conosco para realizar esse Evangelho em benefício de cada um. E também agradecemos aqueles nossos irmãos, familiares que possam estar conosco, assistindo conosco o Evangelho, que possam ter a oportunidade de também, além de compartilhar conosco da nossa presença, de estarem nessa oportunidade do Evangelho, que também possam utilizá-lo em próprio benefício. Gratidão, Pai, pela infinita oportunidade que o Senhor nos concede. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 31, a razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispunha a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escorreram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de posto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicações mais amplas, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai,
tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover-se os membros e os músculos, a sorrir, a pousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a relacionar, a ler, a escrever e a contar, afastando-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas do espírito infeliz que o arrebatariam, certo para o sorvedouro da morte. Soprou-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de mil modos de sorriso, através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das plantas. Vezes em conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflando-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercava, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanha graça do céu, jamais se animou a estendê-la na terra e passou simplesmente a humilhar os que, com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor, quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor universal, que determina a fraternidade e o repouso ao semelhante, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou-se dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor, da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da história. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Essa lição, ela nos fala aqui sobre a razão da dor. O título por si só já nos diz o que se refere à lição. E Raquel então indaga a Jesus
sobre por que a criatura humana ela passa por determinadas aflições. E às vezes a gente se pergunta, né, por que eu tô passando por essa determinada aflição? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que aquilo? E muitas das vezes a gente se questiona e a gente também coloca a culpa em Deus, como se Deus fosse responsável por todas as desgraças que acontecem na minha vida, mas eu sempre esqueço de agradecer muitas coisas que Ele faz por mim todos os dias, sem que inclusive eu nem sequer peça e Ele faz. E achei muito interessante aqui, porque Jesus fala de nós como se fôssemos um grande rebanho, que pouco a pouco nós vamos ser recolhidos a esse aprisco celeste, em que nós vamos então todos nos encontrar quando já estivermos em condições, em níveis de evolução. Ele vai ponderando pra gente que nós, sendo filhos de Deus, todos procedendo da divindade, a família de Deus é a humanidade. Somos todos nós, este grande rebanho, essa grande humanidade. E a Terra é o caminho, porque a Terra é a nossa escola, é onde a gente aprende não somente a teoria dos ensinamentos de Jesus, das leis espirituais, mas onde a gente principalmente experiencia essas leis, a gente coloca em prática, é onde nós recebemos as nossas provas e as nossas expiações. É o local de escola. Então, o que a gente faz numa escola? Estuda, faz provas. E à medida que a gente vai passando nessas provas, a gente vai adquirindo esse direito de nos unirmos a esse grande rebanho, sendo convocado ao aprisco do alto. À medida que vamos evoluindo, vamos nos tornando mais próximos a Deus, vamos nos depurando e por isso vamos nos tornando mais a sua imagem e semelhança, como já nos ensinou também Jesus. E uma coisa pra gente se pensar, né? Como nós somos extremamente ingratos. Aqui Jesus vai narrando uma história, e nessa história, um anjo, ele cuida muito devotamente de um homem e livra esse homem de tudo que possa lhe fazer mal. Ensina ele a se alimentar, a se vestir, a ter condições de sobreviver e livra inclusive de pensamentos, gênios infernais, retira dele tudo que pode de alguma forma o prejudicar. Mas o homem, com as suas próprias atitudes, se equivoca. E ao invés de ele agradecer por todas as bênçãos que ele já recebeu, ele, com o próprio equívoco que ele mesmo cometeu, ele ainda se revolta. Será que não somos nós? Analise se você já esteve em alguma condição aqui, como essa lição, porque essa lição, ela é sempre pra gente. Nós, enquanto espíritos, somos criados simples e ignorantes. E à medida que a gente vai evoluindo, à medida que somos muito mais ignorantes, nós somos praticamente guiados pelos espíritos benfeitores. Eles nos auxiliam assim também, para a gente ter uma ideia, não muito distante do reino animal. Há no reino animal um grupo espiritual responsável por esses animais, por essa evolução. Esse instinto que a gente coloca como instinto também é a mão de Deus através dos benfeitores, guiando para que cada espécie passe por experiências, por condições que possibilite a evolução daqueles espíritos. Assim também somos nós, quando somos criados. E neste período da nossa grande ignorância, nós somos muito protegidos, muito guardados por esses benfeitores.
e também levado em consideração a nossa ignorância sempre. Então, muitas coisas nós não temos que responder de forma tão severa, porque por não termos ainda condições, maturidade espiritual, muitas vezes cometemos os equívocos pela ignorância. E Deus, através da sua infinita misericórdia, entende essa ignorância do homem e não cobra com tanta severidade de um ignorante como cobraria de alguém que já tem um conhecimento. Muito é cobrado a quem muito é dado. Então, mostra aqui também como que nós somos, enquanto pais, já que também o Evangelho fala de família. E o Evangelho no Lar, ele também cabe para que nós reflitamos sobre as nossas relações familiares, a nossa sociedade, a nossa relação espiritual com Deus. Aqui coloca um homem, mas a gente pode colocar aqui uma criança, um filho, que muitas vezes, por ser excessivamente protegido, mimado, por não sofrer as consequências das suas próprias atitudes, por não ter pequenas frustrações, por ser o tempo todo amparado por esses pais, por essa família, seja por avós ou por quem nessa família exerce esse papel de excesso de proteção, a criança, quando cresce, ela não cresce grata àqueles que protegeram ela, aqueles que não deixaram ela errar, aqueles que passaram a mão na cabeça quando errou e não corrigiu o erro. Pelo contrário, às vezes a gente cria monstros, criam pequenos reis, criam pessoas rebeldes, criam crianças rebeldes. E é o que a gente vê muito hoje, principalmente ultimamente na nossa sociedade, porque as crianças estão nascendo cada vez mais inteligentes, cada vez mais evoluídas, cada vez com uma personalidade mais desenvolvida, cada vez mais rebeldes nesse sentido de você tem que explicar, você tem que não comandar, e como eram as pessoas de antigamente. Quando você conversa, por exemplo, com famílias de uma geração passada, de uma geração mais antiga, eles têm aquela fala: ai, se eu falasse isso pro meu pai, ai, se eu falasse isso pra minha mãe, ai, se eu agisse assim, se eu agisse assado. E havia uma severidade no não, havia uma severidade no comportamento, havia uma certa disciplina e uma certa regressão naquelas ações. Havia punição pelos pequenos aborrecimentos, pelos erros que as crianças cometiam. Quando a gente não quer cometer os mesmos erros do passado, a nossa tendência é ou exceder-se demais na severidade ou relaxar demais na liberdade. E o que a gente vê? Quanto mais liberdade também tem, quanto mais liberdade uma criança tem, sem limites, mais ela vai cometer erros, mais ela vai ser prejudicada, mais ela vai ser mimada, mais ela não vai sofrer as consequências dos atos e mais isso vai prejudicar o seu espírito, porque todos nós precisamos de limites, precisamos de horários, precisamos de determinadas condições para que o nosso espírito se desenvolva e que a gente aprenda, então, quando for maior, a respeitar as leis de Deus, porque uma criança que não respeita pai e mãe não vai respeitar as leis de Deus. Uma criança que não sofre as consequências dos pequenos equívocos, dos erros que ela comete, que ela mesma comete, que são os motivos de sofrimento para ela mesma, se ela não sofre essas consequências, ela não aprende. Então ela vai se tornar um adulto que não vai conseguir respeitar as leis de Deus, não vai conseguir compreender por que ele deve obedecer, por que ele deve respeitar, se ele não tinha que respeitar nada nem ninguém, nem mesmo seus pais, porque ele tem que respeitar Deus. É uma questão da gente também raciocinar, da gente pensar. Nós não damos saltos quânticos
Não adianta eu ensinar o meu filho que ele é livre para fazer o que quiser e depois eu tentar ensinar para ele religião. É incompatível, porque uma coisa está muito atrelada à outra. A gente deve se preocupar muito mais com o desenvolvimento moral dos nossos filhos, até mesmo do que o desenvolvimento intelectual. Porque o desenvolvimento intelectual ele consegue em qualquer lugar. Numa escola, em um vídeo na internet, ele vai ter acessos a diversas formas. Até mesmo se ele não procurar muito, ele vai conseguir encontrar meios de aprender. Agora, se a gente não der aos nossos filhos condições morais para que ele se desenvolva, ele não vai conseguir encontrar isso sem auxílio. Por quê? Porque ele não vai nem sentir a necessidade. Ele não vai saber por que ele vai precisar de um Deus que vai colocar a ele determinadas restrições de comportamento, de pensamento, de sentimento, vai dizer para ele que ele tem que fazer reforma íntima, se nunca ninguém disse a ele um não, se nunca ninguém deixou ele sofrer as consequências dos seus atos, se nunca foi podado nas suas ações equivocadas, se nunca foi orientado, se ele nunca teve que respeitar nada nem ninguém. Lembrando que a gente só ama aquilo que a gente respeita, a gente só dá valor àquilo que a gente respeita. Se nós não ensinamos aos nossos filhos respeito, muito difícil a gente esperar deles amor, porque até uma criança que sabe que ela pode fazer o que ela quiser com um adulto, que esse adulto está na sua mão, que é um pequeno ditador, ele não vai respeitar esse adulto quando crescer. Muitas vezes a gente, na tendência de querer ser amado, a gente acaba mimando. E não adianta você esperar um amor de quem você mima, porque nós só amamos aquilo que a gente respeita. Se uma pessoa não me respeita, porque eu não me dou o respeito, eu não dou o limite, eu não digo para essa pessoa quem sou eu, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, eu não tenho esse amor próprio, dificilmente eu vou ser amada por essa pessoa. Então, o limite, a educação, ela é muito importante. Está aqui nos mostrando que esse anjo zelou por esse espírito, retirou dele tudo que podia dar consequências a ele, ensinou tudo que ele poderia ensinar para que esse espírito se desenvolvesse e progredisse. E na primeira frustração, ao invés de ser grato, ele, pelo contrário, se tornou rebelde, endurecido no seu comportamento. E então ele só se desenvolveu quando o anjo maior disse: não, agora esse filho caminha sozinho. Então, sofrendo as consequências das suas ações, aprendendo pela dor, pelo sofrimento, ele então conseguiu desenvolver. Nós temos duas formas muito emblemáticas. A gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Esse anjo tentou ensinar pelo amor, ensinando tudo: a se alimentar, a sorrir, a analisar, a se assinalar-se nos braços fraternos, as primeiras lições, a raciocinar, a aprender, a escrever. Ensinou tudo o que podia. Mas, como o homem tem o livre-arbítrio, ele por si só se equivocou. Então, foi necessário que ele aprendesse agora pela dor. O amor não o auxiliou, o amor não conseguiu fazer com que ele despertasse e que progredisse sem precisar da dor. Então a dor ainda é um remédio necessário. A dor, o sofrimento que nós vivenciamos principalmente no nosso planeta, que ainda é bastante problemático, vamos dizer assim, ainda
bastante complicado, não há ainda um patamar de evolução razoável para que a gente não necessite das dores e dos sofrimentos. Não há pessoa no mundo que não tenha passado ou que não vai passar por um sofrimento, porque é da nossa necessidade ainda. Nós ainda nos colocamos como necessitados do aprendizado pela dor, porque o amor ainda não está nos convencendo, mas a dor nos convence, porque se você não melhora porque você tem aquela necessidade, a dor vai te colocar limites, a dor vai fazer com que você não consiga mais caminhar de uma forma equivocada como caminhava antes. Aí são as dores, por exemplo, problemas de saúde, problemas financeiros. Ele coloca aqui os excessos que a gente recebe de poder, quando a gente se excede no poder, que a gente comete os abusos, a gente depois sofre as consequências desse excesso cometido. Tudo que a gente tem em excesso, isso nos prejudica. A gente tem que ser sempre ponderado em tudo que a gente for fazer. Tem que ter sempre um equilíbrio. Então, essa lição serve para que nós analisemos a nossa condição, para que a gente, ao invés de colocar a culpa em Deus pelos sofrimentos, pelas dificuldades que a gente passa, muitas vezes nos revoltando contra Deus, como se Ele fosse o responsável pelas desgraças que nos acontecem, como se o Pai que tivesse que nos livrar de todas as nossas dificuldades e de todas as nossas dores, colocando nele essa responsabilidade, a gente ainda não tem uma palavrinha que aqui cita na lição chamada gratidão. E Joana nos explica que essa gratidão, no seu livro, que ela também é uma condição de maturidade espiritual. Não adianta a gente esperar que um espírito ainda bastante inferior entenda o que é gratidão, porque a gratidão vem de uma maturidade, vem de eu compreender que tudo que eu tenho são bênçãos que Deus me dá, que Deus não é obrigado a me dar nada, não é obrigado a me carregar no colo, até porque Ele nunca deixou de fazer a parte dele. Somos nós, nas nossas atitudes equivocadas, é que não fazemos o que nos compete ser feito por nós mesmos, e nas nossas ações descontroladas, depois temos que sofrer as consequências, já que a lei de amor, ela também me coloca responsabilidade sobre os meus atos. Então que a gente se analise se estamos mais sendo gratos na nossa vida ou se estamos mais reclamando pelas infelicidades que nos acontecem. Se estamos muito reclamando, sinal que há algo de errado conosco. Porque com certeza, isso é uma certeza absoluta, eu posso garantir, nós recebemos muito mais bênçãos e misericórdias do que problemas na nossa vida. Aliás, muitos dos problemas que a gente se mete, que a gente coloca para nós mesmos, muitos deles somos livrados, sem que muitas vezes a gente sequer fique sabendo. Então que a gente possa ser sempre grato a tudo que nos acontece, as coisas boas que nós recebemos. Estamos encarnados, milhares de espíritos necessitam dessa oportunidade que nós estamos tendo e muitas vezes não damos valor à oportunidade que nós temos. Se você tem um corpo perfeito, isso é uma oportunidade. Milhares de pessoas sofrem por enfermidades físicas, por problemas de saúde. Se você tem um corpo saudável, mais uma misericórdia. Se você respira, é outra misericórdia.
Se você tem condições de beber água, de comer, é outra misericórdia. Tem pessoas que não têm essa condição. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem uma família, são coisas que a gente recebe e que muitas vezes a gente não é grato, porque a gente acha que são coisas que Deus tem que nos atender. E a gente só compreende que Deus não tem essa obrigação, mas sim temos que conquistar o direito de possuir tudo que nós temos nesse mundo. A gente passa a dar valor ao que a gente tem, analisar de forma diferente, passa a ser mais grato por tudo que recebe, ao invés da gente parar e reclamar pelas dificuldades que a gente passa. E se a gente está passando por mais dificuldades do que coisas boas, na nossa opinião, que a gente analise por que estamos precisando passar por tantas dificuldades. O que estamos fazendo para merecer isso? Quais são os caminhos que eu estou escolhendo? Será que eu estou escolhendo os melhores caminhos? Será que eu estou fazendo as melhores escolhas? Será que eu estou sabendo ouvir a minha intuição? Será que eu estou compreendendo o que o Pai está querendo me ensinar? Ou eu ainda vou precisar da dor, dos sofrimentos? Vou precisar ainda das aflições para que eu compreenda? Então, que a gente possa ser sempre inteligente, para que a gente possa compreender pelo amor, para que não nos chegue a dor. Mas se a dor chegou, e é inevitável que ela chegue, que nós possamos ser gratos mesmo com dor, através da dor, apesar da dor. Porque se ela chegou, é porque nós necessitamos aprender também com ela. E ela é que nos vai fazer com que nos tornamos mais humildes, mais benevolentes, mais fraternais, mais próximos ao Pai. Então, que todos tenham uma excelente reflexão. Vamos então dar início na nossa oração, finalizando a nossa explanação. Vamos então fechando os nossos olhos para o nosso encerramento. Senhor, agradecemos por essa oportunidade, que possamos ser sempre aprendizes, nos colocarmos sempre como aprendizes da vida e que possamos sempre, através dos nossos benfeitores, estarmos sendo intuídos e auxiliados por eles. Por isso, pedimos que consigamos sempre nos auxiliar no caminho da humildade, no caminho daquele que é aluno e que aprende com a vida, e que possamos sempre ser gratos a tudo que o Senhor nos concede, pois sabemos que recebemos muito mais do que merecemos. Que possa, Senhor, auxiliar a todos os nossos irmãos que se encontram nesse instante ouvindo este Evangelho, que a equipe espiritual possa ir até os seus lares, fazerem a limpeza psíquica daqueles lares, fluidificando a água, auxiliando a limpeza psíquica de cada um dos seus moradores, a restauração das suas energias e de todos os reinos que lá residem, como também auxiliando a todos os irmãos que de forma direta ou indireta encontram-se atrelados à psicosfera desses lares, necessitados de auxílio como todos nós. Agradecemos, Pai, infinitamente por tudo que recebemos. Obrigada. Boa noite, irmãos. Que possam todos ter uma excelente noite, uma excelente semana. E eu espero todos na próxima segunda, se Deus quiser. Até lá.